Olá, nós estamos aqui no Mary e Você e neste mês especial de conscientização do autismo, eu tenho a minha convidada, a doutora Lisandra Farias. Doutora Lisandra, muito obrigada por ter vindo participar do Mary e Você. Vamos conversar sobre o autismo, mas antes deixa eu falar um pouquinho da senhora. Doutora Lisandra, médica formada em pediatria pela PUC, subespecializada em neurologia infantil pelo Hospital Pequeno Príncipe e tem também MBA executivo em administração, clínicas e hospitais pela Fundação Getúlio Vargas. Bem, o nosso assunto é um assunto bem polêmico, conhecido por alguns, discutidos por muitos, e nós queremos saber um pouquinho sobre o autismo. Doutora Lisandra, o que é o autismo? Mary, obrigada primeiramente pelo convite, é um prazer estar aqui e a gente disseminar ainda mais conhecimento para esses familiares e cuidadores, né? Isso é muito bacana. Bom, sempre que a gente começa, né, a definição do autismo. O autismo, ele é então, o transtorno do espectro autista, o TEA, que a gente abrevia, Sim. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. É caracterizado por alterações no comportamento social, uma dificuldade no comportamento e na interação social e presença de padrões repetitivos e restritos, de atividades, de comportamento, de ações. Essa é a definição. Sim. Mais uma perguntinha. Quais os sintomas do TEA? Porque a gente sabe que existem outros transtornos que também têm sintomas que até são parecidos com o do autismo. Mas quais são aqueles que são característicos do autismo? Legal. Mary, eu gosto de dividir, os sintomas eles vão variar de faixa etária e também de criança a criança, tá? Quando a gente fala em espectro do autismo, a própria palavra espectro fala dessa variabilidade de sintomas e quando a gente fala na criança com o espectro autismo, cada uma é diferente da outra. Cada criança atípica é diferente. Bom, nos bebês, o que a gente mais espera? Um baixo contato visual com os pais, uma baixa interação, não tem um sorriso social, começa com uma dificuldade de entender brincadeiras, uma dificuldade de socializar, de brincar entre os seus pais. E essa questão de bebês, aí também tem a idade, né? Porque logo quando o bebezinho está novinho, ele não consegue enxergar normalmente, ficar olhando, né? Não. Uma idade, né? Exatamente. Quando a gente estuda, né, o neurodesenvolvimento, nós temos idades iniciais e idades limites, que a gente espera certos comportamentos da criança. Então, eu coloquei mais geral, bebezinho, né? Na faixa etária menorzinha, então a gente espera um contato social, essa interação com os pais, a interação entre os pares. Eles maiorzinhos, a gente espera já o entendimento de uma linguagem figurada, entendimento de brincadeiras, um alerta que a gente nota, uma seletividade em brinquedos, seletividade a certas atividades, dificuldades em sair de rotinas, a presença de movimentos estereotipados, como a gente estava falando anteriormente, do andar na ponta dos pés. De colocar brinquedinho enfileirado. Exatamente. Isso é o que a gente vê nos maiorzinhos. Então, varia de faixa etária e varia de criança a criança. Eu acho essa que questão assim, de sentar, porque normalmente a criança senta 5 meses, normalmente. Exatamente. Se não sentar, pode ser um sinal? Não necessariamente, Maíri. Quando a gente fala nesse tipo de atraso, a gente está falando de um atraso motor. Um diagnóstico diferencial, uma palavra difícil, né, que a gente usa, são os atrasos globais do neurodesenvolvimento. Que esse é um outro tipo de diagnóstico. Então tem que haver uma diferenciação. Exatamente. Nem tudo é autismo. Exatamente. Porque a gente até pode dizer que o autismo está em moda, né? A gente pode dizer isso. Fala-se mais, né, de autismo. Então, às vezes, as mães veem algo diferente, já pensam, talvez o meu filho seja autista. Né, porque tem talvez um atraso de desenvolvimento. Exatamente. Não é o autismo. Exatamente, Mary. Como eu disse, a própria definição é o que a gente usa lá para o diagnóstico. Baseado no nosso manual de saúde mental, que é o DSM. Então, a criança tem que preencher critérios.
para a gente fechar diagnóstico de autismo. Não só um atraso motor fecharia um diagnóstico. E nem a fala também. Nem somente a fala. A gente tem outros diagnósticos dele. E o que são níveis de autismo que a gente ouve? Nível 1, nível 2, nível 3? O que seria isso? Mary, como eu citei há pouco, a questão do DSM, né, nosso Manual de Saúde Mental, ele subdivide o espectro em alguns níveis de gravidade, que está relacionado ao quanto de suporte aquela criança vai necessitar. Então, o nível 1, que corresponde ao nível leve, o nível 2 ao moderado e o 3 ao mais grave. Ele se varia do quanto a criança vai precisar de menos suporte, que seria o leve, até mais suporte para desempenhar suas atividades de vida diária, para comunicação, interação. Esse seria o 3, o grave, é o mais grave. É o mais grave. Ok. Como é feito o diagnóstico do TEA? Sempre que a gente fala numa condição de saúde, a gente sempre pensa em a definição, o diagnóstico e depois o tratamento, né? Então, o diagnóstico do transtorno do espectro autista, ele é feito de forma clínica, através da avaliação médica por um neurologista infantil ou por um psiquiatra infantil. Então, ou por um ou por outro. Ou por outro. São as duas subespecialidades, né, que estudam saúde mental da infância. E assim, eu até estou vestindo azul, né, lembrando da cor, né, do autismo, porque a maioria são meninos. É por isso que ficou essa cor azul, né? Não é isso? Você sabe que eu não sei o porquê do azul? Eu li que era isso. Era por causa que era menino? Que a maior incidência nos meninos e que é menor em meninas. E também existe aquela coisa que as meninas mascareiam mais, né, os sintomas, assim, que normalmente é esperado de uma menina um comportamento mais quietinho, mais caladinho, então elas entram nesse sistema e acabam mascarando o que realmente elas estão sentindo, tem? É bem legal isso aí, Mary. Como os outros transtornos do neurodesenvolvimento, o TEA, TDAH, transtorno da deficiência do desenvolvimento intelectual, eles são mais prevalentes em meninos. A prevalência é maior. Isso é uma verdade. Agora, falando de TEA em meninas, é bem interessante. O diagnóstico, ele necessita de mais avaliações, necessita de um olhar clínico bem assíduo, bem individualizado, porque as meninas, bem como você falou, mascareiam mesmo, elas mascaram, digo, elas são... o desenvolvimento delas, o comportamento delas, elas vão colocando, como se fosse desenvolvendo chaves para ir conseguindo passar suas etapas. Porque mulher é especial. Porque mulher é especial. Ela sabe superar suas dificuldades. Exato. Né? Então, isso sim, nas meninas o diagnóstico se torna um pouquinho mais delicado. A gente precisa de atenção. Deixa eu aqui falar que eu nem tinha falado antes, que foi criado esse dia, né, de conscientização em 2007 pela ONU e instituído no Brasil pela Lei 13.652 de 2018. Quer dizer, não faz muito tempo. O Dia Mundial e o Dia Nacional de Conscientização sobre o Autismo são celebrados em 2 de abril. O objetivo da data é promover conhecimento sobre o espectro autista, bem como sobre as necessidades e os direitos das pessoas autistas. Mas só um dia não é suficiente, por isso que a gente tem que ter o mês todo para discutirmos, falarmos, dar essas informações necessárias, até mesmo para abrir a visão das pessoas. Porque eu acredito, doutora Elisandra, que há uns 10 anos atrás, né, como que as mães, as avós pensavam de uma criança que não conseguia falar. Ela tem algum problema mental, alguma coisa nela, mas eu não sabia o que poderia ser. Hoje já há uma visão, não, talvez ele tenha autismo, vamos avaliar, vamos procurar, né, ajudá-lo. Nos últimos 20 anos, Mary, tem tanto se diagnosticado mais, como se estudado mais. E isso não para por aqui. E o Brasil, queria destacar para você, é um país com grande relevância a nível mundial no conhecimento, tratamento e em se estudar autismo. Isso é bem bacana. O Brasil está bem na frente. Que bom. Eu conheço uma amiga que ela mora em Israel e ela não conseguiu lá o diagnóstico. Ela teve que trazer o filho aqui. Ele foi diagnosticado aqui no Brasil
E aí ela levou o diagnóstico lá para Israel e aí ainda demorou um pouquinho para poder aceitarem. E aí sim, ele também recebeu lá e recebeu todo o suporte. Então, vamos aqui às perguntas. Como é feito? Já foi falado. Com que idade o diagnóstico pode ser feito? Porque os bebezinhos, eles não... fica difícil dizer, né? Qual a idade melhor, propensa para dizer assim, olha, realmente essa criança tem... Mary, eu destaco que a criança, ela preenchendo os critérios para o espectro, a gente já pode colocar que ela é um transtorno do espectro autismo, ela é portadora disso. E então, é verdade que é melhor quanto mais cedo? Exatamente, por causa do tratamento, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Isso é muito importante. Quanto mais precoce a gente trabalhar, melhor será. Então, se essa criança com 2 anos, ela fecha critérios para o transtorno, todos os critérios, melhor ainda, pronto. Né? Melhor. Ela já pode ser diagnosticada. Não faz muito tempo eu conversei com uma mãe que ela disse que a filha dela tem 14 anos. E ela desconfiou com 2 anos, levou, aí ficou naquela coisa, joga para um lado, joga para o outro, joga para um lado. Aí colocaram ela, foi dado a direção para que ela fosse para aquela escola. Né? Ela está nessa escola, que supostamente deveria ter um atendimento para crianças com autismo, mas a mãe disse que não tem. E ela está com 14 anos e não desenvolveu. Então, por isso que eu perguntei da idade, porque ajuda bastante, porque quanto mais cedo ela tem as terapias, né, tem todo o tratamento, que a senhora vai dizer pra gente como é que é. Faz parte dos critérios diagnósticos pelo nosso manual médico, esse período do neurodesenvolvimento. Então, é muito importante essa E esse período corresponde a? Essa primeiríssima infância até a idade escolar. Seria imprescindível. E nós aqui em Curitiba temos escolas assim... Eu sei que nós temos um centro de referência. E as escolas, será que estão preparadas para receber essas crianças? Assim, nós deveríamos ter mais profissionais de apoio a essas crianças. Eu entendo, Mary, o transtorno do espectro autista como um problema de saúde pública. Sim. Então, eu entendo que ele necessita de uma reestruturação a nível de município, estado e até a nível de União. Então, eu entendo que esses lugares que atendem nossas crianças, que são as escolas, que são os centros terapêuticos, eles precisam ser estruturados e preparados para receber ainda essa mais, criança. Né? Exatamente. Porque, assim, vocês doutores fazem a sua parte lá. Depois que eles têm o diagnóstico, têm as indicações dos tratamentos, aí eles precisam ir a esses profissionais, não é isso? Exatamente. E na escola, porque a criança precisa ir à escola. Exatamente. Que mais? O que mais que nós podemos falar? Desconfio que meu filho seja autista, ou a creche pediu uma avaliação devido ao risco de autismo. O que devo fazer? Isso é no caso das mães que estão nos assistindo. E talvez ela já passou por isso. Ou talvez ela ficou caladinha, mas quando ela percebe o comportamento, algo passa lá dentro da mente dela. O que a doutora fala para ela? Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Bom, eu acho que essa questão é o nosso ponto alto de discussão e quero que chegue à maior quantidade de famílias possíveis, aos cuidadores possíveis, esse tipo de informação. Isso é muito bom o teu trabalho, isso é um tema muito bacana da gente trazer. Bom, então, teve essa desconfiança, teve essa orientação pela uma creche, pela uma escolinha, um familiar. Qual que é o primeiro caminho? Esse cuidador, essa família, ela precisa buscar o profissional médico de saúde, seja o neurologista infantil, seja o psiquiatra infantil. Doutora, eu não estou conseguindo acesso, está muito difícil, atendimento, as agendas estão bem robustas, está complicado. O que eu faço? Procura a unidade de saúde mais próxima da sua casa e a unidade vai referenciar o especialista. Então, é necessária a avaliação médica. Ok, é necessário. E aí, mesmo não encontrando, tem que insistir. Insistir, não desista. Está demorando, mas continue na fila, espere e vá em outras unidades, não sei aonde puder, para poder conseguir a ajuda para o seu filho. Existe algum exame que diagnostique autismo?
né? Se tivesse um exame de sangue, por exemplo, né? Mas não tem. A gente busca, né? E tanto... Isso é tão popular, né? Quando a gente pensa numa condição de saúde, Mary, a gente sempre pensa na definição, no como faz o diagnóstico, se tem um exame e qual tratamento. São os 3 principais pontos, como eu citei há pouco. Quando a gente fala em exame para autismo, não existe um exame que diagnostique TEA. É um conjunto, não, né? Exatamente. Não há um exame de sangue, não há um exame de imagem da cabeça em que entra uma ressonância, a criança entra lá e fala, não, ele é ou não é. O cérebro dele é diferente, Exato. Tem formas e cores, isso, aquilo, não. Não há, tá, Mary? Então, o diagnóstico, ele é clínico. Quando a gente fala isso, é porque ele precisa de uma avaliação médica e preencher critérios muito estudados e estabelecidos. Com a ajuda dos pais. Com a ajuda dos pais. Questões referenciadas, Mary, e também questões que o médico observa na consulta, tá? E também questões que a gente busca por avaliações da equipe multidisciplinar, aplicações de testes, para a gente analisar ainda de uma forma mais individual aquela criança. Então, através disso que a gente faz o diagnóstico. Na questão multidisciplinar é o psiquiatra... O psicólogo, daí seriam os profissionais não médicos. O neuropsicólogo, neuropsicólogo, psicopedagogo seriam nossos parceiros aí para realizar a avaliação neuropsicológica. Cada um vai dar a sua cooperação Exatamente. Nessas informações. A mãe também, né, falando como é que a criança se comporta em casa, na escola, com as outras crianças. É muito importante as informações, né? Sem dúvida. A observação é a frase bem popular, mas o cuidador é o cuidador. Ele é o especialista naquela criança, Mary. Eu sempre falo para as famílias que a gente tem a oportunidade de cuidar, que o cuidador, ele é quem mais entende da criança. Ele é a pessoa que está ali o tempo todo com a criança. Então, ele tem um olhar particular, individualizado. E eu chamo até a atenção que ele é o nosso pilar principal até para o tratamento. Sim. Esse cuidador, quando ele busca a gente, ele precisa entender mais que a gente sobre o autismo. O processo, né? Exatamente. Que a partir do momento... Ela não pode pensar assim, ou ele... eu vou conseguir o diagnóstico, pronto. Ali é o começo de tudo. Exatamente. Né? Vai haver um processo, uma maratona. Né? Não é uma corrida rápida de 100 metros, mas é uma longa caminhada, né? Até a criança poder receber o suporte e talvez pela vida toda. Exatamente. Né? Pela vida toda. TEA, tem cura? Ainda não vou usar esse termo. Quando a gente pensa numa condição de saúde... que não é doença, né? Tem linhas dentro da medicina, da saúde mental, em que falam que o autismo não seria uma doença, e sim uma condição de apresentação do neurodesenvolvimento. Então, ainda não tem cura, mas ele tem o tratamento. E aí, a criança, o jovem, o adulto, porque também tem adultos também, vai conseguir funcionar melhor ou... quase que 100% bem, não é isso? O que a gente busca, Mary, com a questão do tratamento do autismo, eu divido ele em 2 grandes pilares. O tratamento com remédio e o tratamento não farmacológico, é o tratamento com as terapias. O tratamento com medicação, não existe um remédio específico para autismo, como a gente tem do diabetes, como a gente tem da pressão alta, que a gente vai lá, toma aquele e fala, esse é para isso. No autismo, a gente tem medicações que auxiliam nos sintomas. Por exemplo, um sintoma de agressividade, de irritabilidade, um sintoma de dificuldade do sono. Então, a gente institui tratamentos farmacológicos. Falta de atenção. Exatamente. Bem lembrado. Então, a gente institui tratamentos para isso. Esse é o pilar do tratamento farmacológico. E o tratamento não farmacológico, que seriam as terapias. O que é terapia, né? Que a gente fica tanto, terapia. É deitar naquele sofá, eles vão falar com o terapeuta. A terapia é um conjunto de ações personalizadas. Então, elas são específicas para aquela criança, com o intuito de desenvolver o que não está conseguindo dar habilidade àquela criança. E é individual ou é um grupo de crianças? Há tipos individuais e há tipos de grupos. Se você perguntar assim, que muitos cuidadores perguntam, doutora, qual que é a melhor?
A gente fala em critérios da terapia ser boas. Ser uma terapia que está vendo a criança trabalhando o que ela necessita, está sendo frequente, está sendo intensa e você está vendo uma melhora naquela criança e você vê que o auxiliar, o assistente terapêutico, ele está sempre acompanhando a criança do começo até o final. Não há tantas mudanças de auxiliares. Isso que a gente classifica como boa. Sem em grupo, sem individual, isso a gente vai analisar caso a caso. E por isso é importante, como a doutora falou antes, a participação do cuidador. Porque ele vai distinguir o que está funcionando bem, o que não, e vai poder informar, né? Exatamente. Se há mudanças ou não. Há remédios específicos para autismo? Ela falou agora há pouco, né? Exato. Não para o próprio autismo, mas para... A gente não tem individualizado, falando, olha, isso é para o autismo. Não. Uhum. A gente trata sintomas. Uhum. Então, os sintomas são, como eu te disse, a irritabilidade, a falta de sono, que isso atrapalha. Principalmente, Mary, uma questão legal da gente lembrar é que a gente precisa, às vezes, lançar a mão desses tratamentos farmacológicos para a criança, para tratar esses sintomas, para que lá no tratamento não farmacológico, na terapia, ela consiga se desenvolver. Uhum. Pensa só, uma criança que não dorme bem, vai para terapia de manhã, cansada. Você acha que ela vai conseguir aproveitar? Não vai render. Exato, desempenhar. Então, claro, sempre com olhar muito individualizado. Criança a criança. Cada criança atípica é única. Então, eu preciso olhar para ela, ter paciência para entender o que está gerando prejuízo, o que está sendo comprometido naquela criança, para eu poder atuar. Esse é o meu papel médico, além do diagnóstico. Esse acompanhamento é eu olhar individualmente essa criança. Sim. E também lembrando, doutora, que a criança com TEA ou autismo, pode ser que ela tenha outros transtornos, combinado com aquilo, não é isso? Exatamente. Então... A gente pode ter junto com ele alguns. Como você bem citou, a questão da atenção. Pode existir o que a gente abrevia como TDAH, né? O déficit de atenção e hiperatividade junto com o autismo? Pode. Pode, a criança pode apresentar um transtorno de linguagem junto? Pode. Então, na verdade, a questão é descobrir o que é, né? Exato. Esse que é o mistério, né? Por fim, o que o cuidador familiar deve fazer ao receber o diagnóstico do filho da criança como autista? Bom, então... Primeiro, ser forte. Ser forte, muito bom. Ser forte. Eu gosto de falar, Mary, que eu coloco a criança como se fosse... Cada criança é um barquinho. Então, essa família, ela vai ter que escolher quem que vai colocar na tripulação desse barquinho. Que médico, que equipe multidisciplinar vai trabalhar com essa criança para a gente conduzir esse barquinho e velejar com ele. Porque, às vezes, a gente vai precisar mudar a vela de um lado, que o vento está vindo de um lado e alterar, para a gente ajudar nesse curso do barquinho. Então, o barquinho é a criança. Essas são as condições dela. Então, a família, quando a gente dá esse diagnóstico, eles têm que escolher muito bem essa equipe que vai estar junto deles, para a gente conseguir percorrer esse longo caminho. Porque eu já ouvi de algumas mães, né, que quando elas recebem esse diagnóstico, elas sentem como se o mundo delas tivesse acabado. Assim, muita tristeza, tem aquela parte do luto, elas querem negar que não é isso, não é isso, não é isso. E realmente escolher as pessoas certas para estar junto nesse barquinho é muito importante, né? Temos que ter uma rede de apoio, principalmente para as mães. No dia 4 de abril eu fiz um vídeo e realmente eu me solidarizei pelas mães, porque é muito difícil. Elas que têm que correr atrás do diagnóstico, têm que levar as crianças para as terapias. E muitas vezes os pais desistem de estar ao lado das suas esposas, né? Mas seja forte. É possível. A gente tem visto pessoas que, graças a Deus, têm feito as terapias, estão funcionando bem, estão felizes. Que antes fica aquela coisa assim, até mesmo a família fica, nós temos autista e agora? Não acabou a vida para eles, né? Principalmente agora, como a senhora mesmo falou, que o Brasil está em destaque em estudos, em tratamentos, em novidades, que virão mais novidades também nessa área, né? Exato. Sem solidão, não há solidão. Você tem uma equipe com você. Eu sempre falo para o cuidador, você não está sozinho, eu estou aqui com você.
Então, você vai me trazer as questões e a gente vai estar junto. O seu papel é entender o máximo possível, ler, procurar. Hoje a gente tem muito acesso. Cartilha. Exatamente. Temos cartilhas desse assunto. Exatamente. A internet, as redes sociais estão aí para a gente, como facilitadores, né? Então, esses cuidadores, eles têm que entender muito para a gente conseguir estipular o melhor para essa criança. Não é uma sentença, não é uma sentença, não tem que ter solidão, nem isolamento, Mary. Você vai fazer o melhor para o seu filho. A gente vai fazer o melhor para esse barquinho, para ele velejar. Ninguém vai tirar ele da água, Mary. A gente está falando que ele vai velejar. A gente está falando que a gente quer que essa criança caminhe e cresça. Então, sem solidão, sem desânimo, pode vir a tristeza de que nós esperamos sempre o típico, nós esperamos o normal. E era isso que eu ia falar, não compare. Não fique comparando. Mas o filho da fulana é assim, o meu sobrinho é assim, o meu outro é assim, o meu outro filho é assado, mas esse é assim. Ame-o do jeito que ele é. Né? Diferente, especial, com todas as cores do espectro, mas é seu filho. Né? Temos que amá-lo do jeito que ele é e dar esse apoio. E importante também, doutor, eu acho que essa mãe tem que procurar um grupo, que sempre tem esses grupos, né, de mães como ela, e ela vai ver que ela não está vivendo uma coisa que os outros não estão vivendo. Tem muitas pessoas vivendo essa realidade. Né? Eu gosto bastante de, ao dar o diagnóstico, oferecer esse tipo de apoio, Mary. Oferecer o apoio à família como um todo. Sim. A família toda vai estar envolvida, os cuidadores vão estar envolvidos. Então é bem importante, porque alguém tem que cuidar de quem está cuidando. É verdade. Então, por favor, doutora, fale naquela câmera uma mensagem para aqueles que estão nos acompanhando sobre o autismo. O que eles podem fazer para ajudar alguma pessoa, uma criança autista, ou uma mensagem que a senhora queira dar para eles? Bom, primeiro vou agradecer novamente aqui essa oportunidade, e o intuito de estar aqui, se fazer presente aqui, é chegar a você as informações, é chegar ao máximo possível de pessoas as informações, porque um diagnóstico não é uma sentença, e como a gente disse, você não está sozinho, você como cuidador, você não está sozinho, você tem como ter muito apoio, e essa criança tem sim como ter tratamento para a gente tornar ela o mais independente possível. Eu espero que a gente tenha ajudado você, que você tenha a possibilidade de ter mais informações, de passar para frente essas informações, e ame muito o seu filho, sua filha, que é autista. Isso não é o fim, tá? Até a próxima, Mary, você, até a próxima oportunidade, e que Deus abençoe a todos.